boa tarde. Olá, boa tarde. Dados do IBGE indicam melhorias de esperança de vida dos nordestinos, mas apesar dos avanços, o Maranhão é o estado brasileiro com pior desempenho. Médicos continuam protestando contra o programa do governo federal que prevê contratação de profissionais estrangeiros. Especialista chama a atenção para os perigos do bullying na escola e pela internet. E veja ainda, Sampaio vence e reassume a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. E os desenhos contemporâneos que marcam a 6ª edição do projeto Amazônia das Artes. O Repórter Maranhão está começando agora. O Maranhão teve o pior desempenho entre os estados brasileiros na pesquisa Tábuas da Mortalidade, realizada pelo IBGE. Os dados indicam melhorias na esperança de vida dos nordestinos. De acordo com o IBGE, em 30 anos, a região Nordeste apresentou o maior ganho na esperança de vida, 12,95 anos. O Nordeste ultrapassou a região Norte nessa estatística. Essa inversão ocorreu principalmente devido ao aumento de 14,14 anos na esperança de vida de mulheres nordestinas. Em compensação, ainda segundo o IBGE, em 2010, entre as unidades da federação, a menor esperança de vida ao nascer para ambos os sexos foi registrada no Maranhão, 68,69 anos. Em 1980, Alagoas detinha essa posição, com 55,69 anos, mas passou a 69,20 anos em 2010. Dona Alice tem 94 anos de idade. Natural de Mirador, município maranhense, ela é a prova de que é possível ainda viver bem. O segredo? Sinceramente, eu não sei explicar, porque a pessoa tem que fazer atividade, que tem atividade. Você tem que fazer atividade, fazer algum trabalho numa manual, andar. E passear serve de muito mais para você andar nos lugares, para conhecer outras coisas e ver e falar com outras pessoas. A mesma pesquisa do IBGE apontou ainda uma redução na mortalidade infantil do país, de 69% em 1980 para pouco mais de 16% em 2010. No Maranhão, a Superintendência de Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde apontou diminuição nos óbitos infantis do estado. Vários fatores, na verdade, eles precisam ser trabalhados, estudados e refletidos para que a gente juntos, parceiros, Estado, Ministério da Saúde e os municípios, consigamos fazer alguma coisa em prol da redução da mortalidade infantil. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano da ONU, dos 50 municípios brasileiros com a menor renda per capita, 28 são maranhenses. A cidade de Fernando Falcão possui cerca de 9 mil habitantes e é um exemplo da situação em que se encontra o estado. Para muitos moradores da cidade, o único alimento é a fava, que é uma vagem comum na região. Fernando Falcão apresenta a 2ª pior renda do país, ficando à frente apenas do município de Melgaço, no Pará. A classe médica permanece mobilizada contra o programa do governo federal que pretende contratar profissionais estrangeiros para trabalhar nos municípios onde faltam médicos. O Maranhão vive um paradoxo. A proporção de médicos no estado é a pior do país. Já na capital, a média de médicos é maior que a nacional. Mesmo assim, os pacientes afirmam ter dificuldade para conseguir atendimento. Você tem dificuldade para conseguir um atendimento com o médico, uma consulta? Tenho, filha, e como eu tenho? Eu passo meses e meses. Inclusive, eu estou precisando de um médico, de reumatologista, eu não consigo. Agora eu mesmo estava conversando com uma senhora ali que estava com um exame, uma consulta marcada ali para o oftalmologista. E ela não trouxe o exame, foi remarcar só para dezembro, para remarcar a consulta dela, para o oftalmologista. Então é uma calamidade, né? A dificuldade para conseguir atendimento médico não é realidade apenas na rede pública. Quem paga plano de saúde também alega dificuldade para conseguir uma consulta. Difícil, está uma carência muito grande. E esse plano aí eu estou esperando, que eu vou tirar uns sinais, né? E estou esperando até hoje nada.
não autorizou. Segundo o CFM, Conselho Federal de Medicina, o Maranhão possui a pior proporção de médicos por habitantes do país, com menos de um médico para cada grupo de 1.000 pessoas. O estado conta com 4.750 profissionais registrados no conselho da categoria, mas desse total, apenas cerca de 3.800 estão ativos. Em alguns municípios, a falta de médicos faz muitas pessoas buscarem atendimento na capital. É o caso de Silvia, que viajou mais de 4 horas para se consultar em São Luís. No interior, onde eu moro, tem um médico que vai 2 vezes por semana, mas não atende todas as necessidades das pessoas. Na capital maranhense, a proporção é de 2,88 médicos para cada 1.000 habitantes, maior que a média nacional. Mesmo assim, há quem diga que o número de profissionais não é suficiente. Não, eu acho que é suficiente, porque falta muito médico aqui na cidade. O presidente do Sindicato dos Médicos do Maranhão reconhece que há necessidade de mais médicos no estado e afirma que a dificuldade de acesso aos médicos, inclusive na capital, é culpa do sistema de saúde. O sistema de saúde é caótico. O acesso, o sistema de referência e contra-referência, ou seja, a maneira em que a máquina administrativa funciona, no sentido de acesso a exames complementares, por exemplo, a marcação de consultas, até internação, principalmente internações a nível de terapia intensiva, os leitos hospitalares são escassos, então que existe uma demanda reprimida. Segundo o presidente do sindicato, faltam políticas de incentivo para a carreira médica. O médico, ele não tem uma política de carreira, o plano de cargos e carreiras também não atende, então o médico é obrigado a trabalhar em 3, 4 lugares, com qualidade de vida duvidosa, e isso tudo conspira a favor justamente do erro médico, vamos dizer assim, da má praxis médica. Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem Urbano, em São Luís. De acordo com a Secretaria de Educação do município, as matrículas poderão ser realizadas a partir de hoje em pelo menos 16 escolas da rede pública de São Luís. O programa tem como público-alvo jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever e que não tenham concluído o ensino fundamental. O ProJovem tem duração de 18 meses e oferecerá formação no ensino fundamental, cursos de iniciação profissional, aulas de informática e auxílio de R$ 100 por mês. Para a inscrição, o interessado deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além do histórico escolar ou teste de proficiência. O teste de proficiência é aplicado quando o aluno, o proponente, a matrícula não tem o histórico escolar para comprovar a sua escolarização. Esse teste é oferecido pelo MEC e é aplicado pelas escolas. A coordenadora do programa cita a importância da iniciativa. Programa importante porque oportuniza aos jovens o acesso à escola, o retorno à escola. Em 18 meses ele tem a possibilidade de concluir o ensino fundamental e também de se inserir no mercado de trabalho, a partir dos cursos de qualificação profissional que é oferecido. Veja no próximo bloco, a atenção deve ser redobrada para evitar o bullying. E mais as ações para celebrar o Dia do Pedestre. É daqui a pouco. Aí você vê imagens da ponte Governador José Sarney. Agora são 12 horas e 37 minutos. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Diversidade. Cada religião, ela existe porque Deus permite. E cada uma delas tem uma missão. Você pode ter a sua religião, desde que você respeite a religião do seu próximo. Cada religião, ela deve ser forma de unidade de amor. Quando nós aprendermos que o que nos une é muito
mais do que o que nos afasta, de que as nossas diferenças são ínfimas e são de forma, não são de conteúdo, porque todas as religiões pregam o bem. Eu espero que o ano próximo seja um ano de muita construção de paz. Por que não celebrar a alegria junto com as pessoas? Melhoria de condições de vida, um ano mais próspero. Paz, alegria. Que o Baloaí nos livre das doenças. É o que eu espero para esse 2013. Cultura e fé. As chamadas brincadeiras de mau gosto praticadas na escola agora são chamadas de bullying e acabaram se estendendo para outros espaços, inclusive a internet. Por isso é importante ficar atento, pois elas se tornaram mais comuns do que se pensa. Na minha sala, teve uma menina que ela sofreu bullying, chamaram ela, xingaram ela e tal. E aí ela processou o pessoal que fez e ainda está em arquivamento do processo. Minhas amigas já vivenciaram isso, porque elas tinham uma conta na internet, sendo que uma amiga dela soube da senha, e aí entraram e começaram a falar um monte de coisas más sobre ela, então não foi legal e foi um tipo de bullying que aconteceu sobre ela. Eu acho isso falta de respeito, porque o dia que a gente passa no colégio deve ser um bom dia, não um mau dia que a gente recebe apelidos que a gente não gosta. E para evitar que os filhos sofram e pratiquem o bullying, é importante que os pais estejam atentos aos relacionamentos dos pequenos. E esse é o tema da entrevista de Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde. O bullying é um problema que tem preocupado tanto pais quanto educadores. Para falar desse assunto, trouxemos aqui a psicopedagoga Cristiane Lima. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Bom, o ambiente escolar ele sempre foi propício a muitas brincadeiras, a colocar apelidos, fazer piadinhas. Como é que a gente diferencia uma brincadeira aceitável do bullying? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que é preciso a gente fazer a pergunta para nós mesmos. Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Essa é a regrinha básica. Se eu não gostaria de ser apelidado de uma determinada forma, provavelmente o colega também não gostaria. E como combater essa outra forma de bullying, que é o cyberbullying, que é através da internet, que é até mais danoso porque sai dos muros da escola? Tem alguma forma de combate, proibir o acesso às redes sociais? Não, os pais têm que estarem muito atentos, né, ao que os filhos fazem nas redes sociais. Em primeiro lugar, os pais precisam também, é uma necessidade hoje em dia que os pais também tenham um perfil nas redes sociais. Não necessariamente para utilizar, mas para estar atento ao que os filhos estão fazendo. Não é invasão de privacidade, né? Mas estar próximo, colocar o computador, por exemplo, numa área comum, onde a família pode estar sempre presenciando, limitar horários, sim, horário de utilização, porque nem só de computador o jovem deve viver atualmente. Exemplos de bullying mais comuns na área escolar? Geralmente aquelas crianças que apresentam características, né, marcantes, diferentes. Então é muito comum eles serem excluídos das brincadeiras, serem excluídos no esporte, dentro mesmo da sala de aula, ele está isolado na hora de um trabalho de equipe. E bullying geralmente se caracteriza por aquela brincadeira, né, repetitiva, né, aquele tipo de violência que é feito várias vezes, né, com uma mesma pessoa. É preciso saber diferenciar esse limiar entre a brincadeira e entre a violência. Nem tudo é bullying, mas também nem tudo é brincadeira. Bullying é uma questão de disciplina? Não, não é uma questão de disciplina, é uma questão de educação, realmente. Os pais em casa, eles têm que prestar muita atenção no comportamento dos filhos, né? Às vezes é aquele filho que tem uma personalidade mais forte, um traço mais dominante, que às vezes os pais costumam achar, é criança, vai passar, isso é normal na adolescência. Violência não é normal em época nenhuma. E quais as consequências do bullying para a vida adulta? Sérios problemas psicológicos, existem casos das crianças que sofreram bullying, né, durante a infância. Quando chegam à fase adulta, viram pessoas tímidas, pessoas retraídas, pessoas introvertidas
E aqueles que praticaram o bullying, não raro também viram pessoas violentas, pessoas difíceis de lidar, de relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho. Certo. Como é que pais e professores podem perceber sinais de bullying? Geralmente a criança, ela começa a se recusar a ir para a escola, começa a apresentar aquelas famosas dores de barriga, dor de cabeça, não está se sentindo muito bem. Então tem que estar atento. Durante o final de semana fica tudo bem, durante a semana geralmente sente alguma coisa. Isso já é um sinal para os pais começarem a estar mais atentos. O que está acontecendo? Porque ele não quer ir para a escola. E da mesma forma os professores, aquela criança que no recreio está mais isolada, que não está brincando, que não está participando. É bom se aproximar, saber por que ela não está participando. Teve um caso, inclusive, numa escola que o garoto, nas aulas do esporte, geralmente se recusava a fazer o esporte. E o professor, mas ele não quer fazer o esporte. Mas é preciso saber por que ele não quer. Geralmente tem alguma coisa por trás. Ok. Conversamos com a psicopedagoga Cristiane Lima. Cristiane, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço. Segunda-feira nublada em São Luís. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Caxias, céu com poucas nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 20 e máxima de 34 graus. O número de atropelamentos com morte cresceu em São Luís e na semana em que se celebra o Dia do Pedestre, o Detran está promovendo ações para reduzir esses índices. O repórter Tiago Bastos tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão mostram uma realidade preocupante. De janeiro a julho deste ano, 20 atropelamentos com mortes foram registrados aqui na capital maranhense. Para tentar diminuir esses índices, o Detran está lançando a campanha No Trânsito Todo Mundo é Pedestre, em alusão ao Dia do Pedestre. Para falar mais sobre a campanha, eu converso agora com o diretor-geral do Detran do Maranhão, André Campos. Esses dados, né, diretor, preocupam bastante, né? Como fazer para tentar diminuí-los? Boa tarde. Boa tarde. A gente sempre recebe esses dados com uma tristeza, mas uma tristeza seguida de preocupação e de vontade de trabalhar, na verdade, né? Quando a gente recebe essas estatísticas e vê, na maioria das vezes, esses dados ligados à falta de atenção do próprio motorista, do próprio pedestre e às vezes a irresponsabilidade de não respeitar a legislação de trânsito, a gente precisa ir para a rua. E é isso que o Detran tem feito essa semana e vai fazer durante todo esse mês a questão da educação para o trânsito da faixa de pedestre. Hoje nós estivemos já pela manhã na Escola Margarida Pires Leal, orientando os alunos. Estamos dando foco, primeiramente, aos alunos, essa geração mais nova, que vai ser a nossa próxima geração, que já vem uma geração mais preparada, uma geração mais educada e que essa atual geração seja corrigida por essa futura geração, que às vezes você está em casa, ou então pega um carro, o seu filho está do seu lado, você usa o celular e ele lhe corrige. Então a gente precisa aproveitar essas crianças também, envolvê-las na campanha e tentar aí reduzir o número de acidentes que realmente está alto no estado do Maranhão, não só no estado do Maranhão, como em todo o Brasil. E veja no próximo bloco, Sampaio Correia goleia e reassume a liderança da Série C. E depois de mais uma derrota, Maranhão Atlético Clube está eliminado do Brasileirão. E mais a exposição Meu Álbum de Retratos. É logo após o intervalo. Você vê imagens do Rio Anil, agora 12h47. A história de ajudar os outros ciclistas a se deslocar de um lado para o outro utilizando a bicicleta começou muito de amigo para amigo. Ah, tem um amigo meu que ele sabe pedalar e, pô, ele pode te ensinar, pode te ajudar a levar você até o seu trabalho, até a faculdade, até a sua escola. O pedido ele é enviado pelo site do Bike Anjo. Um dos Bike Anjos da região entra em contato com a pessoa que fez o pedido e aí começa toda essa relação. Se você se comporta de uma forma preventiva, é realmente seguro andar de bicicleta na rua.
ela traz um benefício ambiental enorme. Seu combustível é arroz com feijão, não é gasolina, não é o álcool, é a bicicleta, é o seu corpo, é você e ela simplesmente. Meu nome é Rafael Rodrigues Dias Alves Pereira, eu sou ciclista, educador ambiental e eu me locomovo de bicicleta. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Para alguns é um passatempo, uma forma de reunir amigos. Mas para outros a sinuca é levada a sério e é encarada como profissão. O esporte chama a atenção de pessoas de idades diferentes, que agora torcem para que a sinuca se torne competição olímpica. A sinuca é um esporte que exige concentração, disciplina, coordenação motora e raciocínio lógico. Em 1 hora de partida, o atleta perde até 250 calorias. A bola branca é a de ataque. As outras bolas são o alvo. O objetivo é encaçapá-las e marcar o maior número de pontos possível. O jogo termina na bola 5 com 47 pontos de diferença, né? E na bola 6 com 28. Geralmente só termina a partir da 5 em diante, né? Chegou na 5, tem uma diferença de pontos de 47 pontos, terminou a partida. E na bola 6 são 28 pontos e na 7, lógico, 8, né? Porque não tem como empatar. É assim que termina o jogo. A sinuca envolve pessoas de todas as idades. Ítaro é um dos mais jovens e tem um currículo invejável. Ele possui mais de 30 títulos internacionais, incluindo o campeonato europeu. A paixão pelo esporte veio cedo. Eu comecei jogando sinuca aos 7 anos, através do meu pai. Meu pai jogava sinuca e um dia ele me convidou para ir, né? Daí a partir desse dia eu fiquei apaixonado. Jogava futebol também, mas a sinuca me pegou. Quem encara a sinuca como profissão investe pesado. Um taco pode custar até R$5.000. A mesa varia de R$5.000 a R$80.000. Alguns atletas investem também em acessórios. Eduardo sempre disputa as partidas com uma luva especial. A função dela, na verdade, é porque quando a gente joga, a gente soa bastante, né, as mãos, né? Tem gente que usa o talco como para escorregar, né? Mas a gente procurou sempre, a usar a luva como deslizante para o taco não amarrar na mão, né? Dourado tem 61 anos e torce para a sinuca se tornar um esporte olímpico. Com certeza. O nosso sonho realmente no Brasil é levar a sinuca para as Olimpíadas. E neste fim de semana, São Luís sediou o primeiro campeonato Norte-Nordeste de sinuca. O competidor baianinho ficou em primeiro lugar. Ítaro Santos, de Pernambuco, ficou em segundo. A melhor colocação de um maranhense foi conquistada por Beto, que ficou em quinto lugar na competição. E o final de semana foi também de futebol, com vitória e derrotas de times maranhenses. Roberto Fernandes, boa tarde. O Moto não fez uma boa estreia, né? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edilson. Não, o Moto preparou uma boa festa para iniciar a sua campanha na Série B, mas se teve um time que realmente quis vencer e mereceu a vitória, foi o Sabiá, indiscutivelmente. O Moto teve a oportunidade de sair na frente e permitiu a virada, primeiro com um gol contra, depois numa cobrança de falta. Vitória absolutamente merecida. O Maranhão é que no Brasileiro realmente não foi bem. Perdeu mais uma participação realmente muito medíocre para um time que foi campeão estadual. Se esperava bem mais do Maranhão nessa Série D, mas infelizmente foi uma participação de um time sem ambição, sem desejo de realmente de alcançar voos mais altos. Era uma derrota, infelizmente, já esperada? Sim, pelo que demonstrou ao longo da própria competição, né? O Maranhão não conseguiu apenas um ponto nisso. Deu a impressão no jogo contra o Salgueiro que iria ter uma grande participação, só que ficou
naquele jogo, né, em que empatou em 2-1. Daí para frente, o Maranhão não conseguiu jogar absolutamente nada. Quem realmente vem demonstrando muita competência no Campeonato Brasileiro, mostrando um time com muita qualidade e venceu realmente com grandeza, com muita maestria, foi o Sampaio Corrêa diante do Santa Cruz. Um adversário que o Sampaio não conseguia vencer. Quebrou o tabu numa grande vitória que aconteceu no sábado aqui no estádio Castelão. Logo no início do jogo, o Sampaio abriu o placar nessa cobrança de pênalti de Thiago Cavalcante. O tricolor maranhense não dava chance ao Santa Cruz e chegava com perigo com Eloir. Pimentinha foi derrubado na área por Leandro Souza, pênalti. Thiago Cavalcante bateu no canto esquerdo do goleiro e ampliou o placar. Sampaio 2-0. Torcedores do Santa Cruz e do Sampaio entraram em conflito, mas a polícia militar conseguiu controlar a briga. No segundo tempo, o tricolor maranhense continuou indo para cima da Cobra Coral pernambucana. Cleitinho bateu firme de fora da área e quase marcou um golaço. O Santa Cruz respondeu com Júnior Xuxa, que ao invadir a área tentou cavar um pênalti. O Sampaio foi para o ataque com Pimentinha, que driblou os zagueiros e chutou por cima do gol. No final da partida, Pimentinha, sempre ele, recebeu na direita e tocou para Eloir, que estava no meio, que mandou para o fundo do gol com categoria. Fim de jogo, Sampaio 3, Santa Cruz 0. Acho que não é preciso fazer gol para ter belas atuações. Sabemos que o atacante precisa de gol, mas a gente dá o máximo de si. O importante é que a gente estiver melhor colocado para fazer os gols. Foi o que aconteceu hoje. Marcaram muito, eu consegui dar os passos, meu companheiro fazer gol, isso que é importante. Em um sol muito quente e a torcida nos incentivando nos 90 minutos, isso facilitou para que a gente conseguisse esse placar até elástico. Com a vitória, o Sampaio Corrêa reassumiu a liderança do grupo e ainda conseguiu quebrar um tabu. Derrotou o Santa Cruz pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Bom, eu concordo plenamente com o que disse o Pimentinha, nem sempre, para jogar bem, você precisa fazer gol. Ele foi a peça fundamental para desmontar o sistema defensivo do Santa Cruz. Foi, indiscutivelmente, o nome do jogo. Né? Criou todas as situações, não fez, mas criou todas as situações de gol e está jogando uma enormidade. Não sei se o Sampaio vai conseguir segurar, depois do campeonato, o Pimentinha por muito tempo ali. É verdade, eu acho Obrigado, difícil. Roberto. E a 6ª edição do projeto Amazônia das Artes mostra ao público a produção artística da região amazônica. E entre os trabalhos apresentados está um álbum de retratos que destaca desenhos da artista paraense Keila Sobral. Trabalhos artísticos contemporâneos estão exemplificados nas instalações interativas, a escada da residência do Homem Sem Razão e Olha o Mar, bloco azul na parede feito para o movimento. As obras como A Varanda da Mulher Infeliz e outras foram parar também em tablets e são os desenhos digitais resgatados da bidimensionalidade para o 3D. Na mostra Meu Álbum de Retratos, da paraense Keila Sobral, os olhos da artista focalizam os mínimos desenhos que emergem como forma de apropriação da relação dela com o ambiente e sua própria história. Na realidade, é o meu diário íntimo, né, que eu compartilho com as pessoas, mas que na realidade tem acontecido muito das pessoas se identificarem, porque é um sentimento em comum a todos, né? O que eu venho falar aqui nessa exposição se remete a mim, mas também se remete a todo mundo. Meu Álbum de Retratos marcou a abertura da 6ª edição do projeto Sesc Amazônia das Artes, que tem o objetivo de estimular e divulgar a produção artística e cultural dos estados que compõem a Amazônia Legal. Em um intercâmbio artístico e cultural que justifica todo o projeto, as apresentações na área da dança, música e teatro acontecerão nos mais variados espaços de arte da cidade a partir do dia 14 até 27 de agosto. Então é uma oportunidade única de estar fazendo esse intercâmbio, de possibilitar que as pessoas conheçam também outras produções artísticas, né, e que os próprios artistas locais também se interessem e participem do projeto.
A mostra fica aberta ao público até 27 de agosto, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, na Galeria de Arte do Sesc, no centro de São Luís. E o Repórter Maranhão você pode ver no nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Boa tarde e até amanhã.